pedir o auxílio dos irmãos. Se der um ataque de tosse, por favor, corra, pega o microfone e continue a pregação. Amém? Amém. Que bom estarmos aqui mais uma vez nessa noite para ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer. O Senhor está sempre buscando estar falando aos nossos ouvidos para nos fortalecer, para nos guardar deste mundo, para nos santificar, não é? E que bom ver pessoas aqui que perseveram, tantas pessoas toda semana estão aqui perseverando conosco. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. E o tema que foi proposto para a nossa noite é: bendito o homem que confia no Senhor. E essa passagem ela está lá em Jeremias, se você já quiser salvar aí do seu lado aí, em Jeremias 17, a partir do 7. Essa história que nós vamos ver um pouco hoje, nós vamos ver um texto, ela vem de um contexto de uma história onde o profeta foi chamado para falar com o povo de Deus que vivia na idolatria. Judá estava na idolatria, esqueceu o Senhor, foi buscar lugares altos para servir outros deuses e por conta disso se afastou de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, a gente sabe que a consequência é muito séria. Quando a gente se afasta de Deus, nada de bom pode nos acontecer, não é? E Judá então está vivendo esses tempos difíceis. E o profeta então é enviado para poder falar com esse povo, resgatar esse povo. E se a gente for olhar no contexto dessa história, desse capítulo, ele começa dizendo assim, lá no versículo 5: assim diz Yahvé, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne seu apoio, e cujo coração se afasta de Yahvé. Então ele está falando desse povo que se afastou de Deus. Esse povo que é considerado maldito, porque está longe de Deus. Isso é apenas uma introdução para a gente entender um pouco, né, a parte que nos é proposta hoje, a parte que nos interessa. Então a gente vem dessa situação, a gente às vezes fala assim, né, maldito o homem que confia no homem, né, quando a gente é decepcionado com alguém, quando alguém nos decepciona, né, falei que não é para confiar, a palavra de Deus já diz isso, né. Então a gente fala disso muito vagamente, a gente entende superficialmente isso, a gente não se aprofunda, que às vezes esse maldito homem é nós mesmos, que nos estamos afastando de Deus, que estamos idolatrando outras coisas. Tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus é idolatria. Os nossos bezerros de ouro hoje são diferentes. Colocamos homens e mulheres nos altares, não é? Idolatrando corpos perfeitos, idolatramos os nossos diplomas acadêmicos, idolatramos a nossa sabedoria. É lógico que é importante ter sabedoria, ter diploma acadêmico, mas que lugar isso ocupa na minha vida, na minha história? Então, nós precisamos entender que essa palavra vem hoje chamar a nossa atenção para nós olharmos o que está ocupando o lugar de Deus na minha vida. Às vezes os maridos, as esposas, às vezes é o próprio filho. Quantas pessoas que idolatram seus filhos, não é? Seu emprego, dinheiro. Então, né, é necessário a gente perceber onde Deus vai falar conosco hoje. Se nós estamos aqui, não é à toa. Deus nos trouxe aqui, foi Ele que nos atraiu. Então nós continuamos lá no que nos interessa dessa noite. A partir do verso 7.
Jeremias 17, verso 7. Bendito o homem que confia em Yahvé e cuja confiança é Yahvé. Ele é como uma árvore plantada à beira da água, que estende para o riacho suas raízes. Olha que lindo, não é? Não teme quando vem o calor, suas folhas permanecem verdes. No ano da seca, não se inquieta, nem deixa de dar os seus frutos. Enganoso, mais que tudo, é o coração e sem remédio. Quem poderá conhecê-lo? Eu, Yahvé, sou a mente e provo os corações, para retribuir a cada um conforme o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, é quem acumula riquezas injustas. Na metade dos seus dias deverá lixá-las, e no fim parecerá um insensato. Essas são palavras do Senhor. Graças a Deus. Eu gosto de anotar no meu caderno tudo aquilo que eu estudei com a pregação, e eu gosto de seguir aquilo que eu estudei. Por isso que está aqui o meu caderno sempre trago. Então vejam bem, né? Essa palavra, ela vai nos falar então da confiança. Ela está mostrando para nós a confiança. Bendito o homem que confia em Deus. Na minha tradução está em Yahvé. Bendito o homem que confia em Yahvé. E a confiança ela é um caminho. Ela é um caminho. E como todo caminho, nem sempre é reto, não é? O caminho, às vezes, ele é pedregoso, ele é liso, cheio de espinho, às vezes é íngreme, às vezes é uma ribanceira, não é? Então, o caminho, ele não é uma via linear, assim como não são os nossos dias. Se a confiança é um caminho, o caminho não é aquilo que nós traçamos todos os dias para poder buscar essa confiança. E o sinônimo de confiança é fé. Isso é a nossa história de todos os dias. Esse caminho é a nossa vida, é a nossa história de todos os dias. Mas quando eu falo de confiança, eu confio em quem? Em quem que eu confio? Não é? Quando acontecem coisas na nossa história, na nossa vida, que eu preciso contar para alguém, eu preciso desabafar com alguém, eu preciso buscar alguém para me escutar, em quem eu confio? É tão difícil, né, achar uma pessoa que você pode contar para ela o que está acontecendo com você sem medo de ser julgado, sem medo de ser decepcionado por essa pessoa, ser exposto. Como é difícil a gente encontrar alguém que a gente possa falar de nós mesmos, não é? É muito difícil. E esse caminho de confiança, em quem eu vou confiar a não ser em Deus? A quem eu vou confiar a minha miséria? A quem eu vou despir a minha alma? Se não em Deus, se não no Senhor, porque Ele não nos decepciona, não é? Nele a gente pode confiar, a gente canta a música, né? Nele a gente pode confiar, né? Nele a gente pode confiar. Mas, até eu ter essa certeza de que nele eu posso confiar, isso tem um começo.
Vamos dizer assim que muitas pessoas estão começando hoje, talvez, não é? Ouvindo isso e entendendo que eu estou nesse caminho de confiar em Deus. Porque cada vez que eu escuto a palavra de Deus, as histórias bíblicas, eu vou me fortalecendo espiritualmente e entendendo que esse Deus que caminha com o seu povo, é o único que eu posso confiar. É o único que eu posso rasgar o meu coração, entregar tudo para Ele. Ele é o único que eu posso. Fora dele, o homem, a gente tem amigos, não é? Mas nem tudo a gente compra. Tem coisas na nossa vida que são difíceis. Tem coisas que acontecem no nosso dia a dia que é muito difícil. Mas até eu conseguir entregar isso para Deus, entregar todo o meu ser para Deus, até eu conseguir me abrir e confiar inteiramente em Deus, porque eu confio em quem eu conheço, não é? Em quem eu conheço de verdade, não é? Porque assim, eu posso dizer que eu te vejo, mas eu não posso dizer que eu te conheço, não é? Então como que a gente vai confiar em alguém que a gente não conhece? Conhecer alguém, olhar nos olhos, deixar a pessoa nos ver como realmente a gente é, com as nossas misérias, com as nossas faltas, com as nossas falhas, não é? Só Deus pode nos olhar assim. Só Deus pode nos oferecer essa confiança, né? Então, bendito o homem que confia no Senhor, que confia dessa forma, se entregando totalmente, né? Bendito é o homem, como Maria, Isabel falou para Maria, lá em Lucas 1:39, né, irmão? Para as pessoas que guardam a palavra. Bendita és tu, Maria, que acreditou no que o Senhor disse, né? Bendita, essa bem-aventurada. E o que é essa bem-aventurança que a gente não consegue viver hoje nos nossos dias? Essa alegria suprema, né? Bem-aventurada quer dizer feliz. Feliz é tu que acreditou no que o Senhor disse. Feliz é tu que ouviu o Senhor, que sabe que o Senhor te guarda, que o Senhor te tem na palma das tuas mãos. Feliz é tu que sabe que o Senhor sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça e que Ele te vê do jeito que você é. Então, bendito és tu, esse homem bendito, esse homem que confia totalmente no Senhor. Esse é o desejo do Senhor para a nossa vida nesta noite e para sempre. Mas essa confiança, essa entrega, esse se derramar, esse se entregar totalmente, isso é um processo. É um processo que a gente vive. É um processo de todos os dias. É um processo que, se nós deixarmos o Espírito Santo nos conduzir, nós vamos vivendo essa bem-aventurança também, porque cada dia a gente vai construindo dentro desse caminho essa proposta de Deus para nós. E esse processo, ele é árduo. Os nossos dias não são legais, né? Não é todos os dias que a gente está bem. Hoje, por exemplo, passei a tarde no hospital, não sabia se vinha, se não vinha, e foi um alvoroço, mas a gente vem do jeito que dá para vir, não é? Às vezes não muito bem, às vezes o corpo não está bem, às vezes as coisas dão errado dentro desse nosso caminho, dentro desse nosso processo que nós vivemos de construção de confiança. Essa confiança é uma relação
pessoa. E para confiar nessa pessoa, eu tenho que ir buscando conhecer aos poucos, não é? A nossa fé, a nossa confiança, ela parece uma praia, as ondas que vêm e vai. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, não é? Quando está lá em cima, a minha fé está lá no alto, eu oro, eu entrego meu caminho para o Senhor, eu acordo de madrugada para orar com o Frei Gilson, não é? A gente vê aí na Quaresma, quantas pessoas, né? Pastor Quaresma, cadê todo mundo? Então essa inconstância, a nossa fé é inconstante e imatura. E uma fé madura, uma confiança madura, exige santidade. E santidade exige perseverança. Nós não colocamos Deus no centro. Nós colocamos quando nós queremos. Estamos precisando, não é? Se nós olharmos para a nossa vida de oração, como é a nossa vida de oração? A gente às vezes faz de Deus o gênio da lâmpada. Eu esfrego a minha mão e falo: Senhor, me dá isso, dá aquilo, dá aquele outro, e amém, tchau, benção. Não é? A gente não senta com relacionamento. Não é errado pedir, a gente precisa pedir. Mas a nossa oração, na maioria das vezes, é pedir, pedir, pedir. A gente vê aqui, no momento de orar, que dificuldade que a gente tem para orar. Que dificuldade a gente tem para falar com Deus. E Deus quer que a gente se aproxime dele com simplicidade. Deus nos chama para o diálogo, para a oração, para rasgar o nosso coração, para nos entregarmos totalmente. Ele já sabe como nós somos, mas Ele quer conversar conosco. E orar é um encontro. Orar é encontrar. Encontrar quem? Com o meu amado, com o meu Senhor, com o Deus Todo-Poderoso, aquele que saiu do céu e veio até nós para dizer, como a irmãzinha trouxe ali da profecia: estou contigo todos os dias. Se Ele disse que Ele está comigo todos os dias, Ele está comigo todos os dias. Mas Jesus disse que também estaria na Eucaristia, Ele está aqui. O Jesus da Bíblia, o Jesus que fala conosco, o Jesus que veio nos salvar, é o mesmo que está aqui na nossa frente. E a gente fica diferente. A gente fica diferente na presença dele. Às vezes a gente entra aqui e mal fazemos o sinal da cruz. Nós não falamos: oi Jesus, eu estou aqui, eu vim ficar um tempo contigo, Senhor, porque Tu és o meu Deus e eu preciso de Ti todos os dias da minha história, da minha vida. Olha Jesus, eu preciso conversar com o Senhor uma coisa. É tão bom quando a gente tem assunto com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. É tão bom quando você pode ter esse diálogo com eles. É tão bom você se encontrar de verdade com eles. Não mecanicamente. As nossas orações estão muito mecânicas ultimamente. A gente não está tendo um encontro. E oração é encontrar. Encontrar com o meu amado. Encontrar com aquele que deixou a eternidade para estar comigo. É poder ficar à vontade na presença dele. Às vezes, quando tem algum assunto importante, essencial, que eu não vou dar conta, às vezes eu falo: Senhor, eu não consigo falar hoje. Mas olha, talvez quinta-feira, que tal às 5 horas da manhã, que vai ser o único horário que eu vou poder, o Senhor vem ficar comigo para a gente conversar? E às 5 horas da manhã eu acordo na quinta-feira, eu sento na minha mesa, eu vou colocar aquele assunto para Deus. Você não sabe
faz na nossa vida. Como isso transforma a nossa vida. Como isso abriu caminhos de milagre na minha vida. Milagres impossíveis. É uma luta entrar na oração. É uma luta. A gente ora deitado, a gente ora sentado, a gente ora pensando no que vai fazer para o almoço, para o jantar, no dia seguinte, no boleto que está vencendo. A gente ora dessa forma, sem se dar conta que eu estou encontrando com o Senhor dos Exércitos, com o Deus Todo-Poderoso. E eu vivo esse processo perseverando todos os dias e buscando então melhorar nesse processo, crescer na fé. Você já parou para pensar se você tem crescido na sua fé? Desde quando você tem participado do nosso grupo de oração? Você deu passos? Você hoje confia mais em Deus do que quando você começou? Porque o grupo de oração ele existe para isso, para nos ajudar a orar, para nos ensinar a orar, porque nós também estamos aprendendo a orar. É trazer Jesus por perto, é fazer dele o meu amigo, é falar para ele coisas que eu não conto para ninguém. Ele já sabe, mas olha, fala com ele já sabe o que você vai falar, mas ele quer esse diálogo. E a gente não confia, porque a gente desconfia desse amor. Às vezes a gente foi tão machucado, a gente foi tão traído, a gente foi tão decepcionado com as pessoas e nós transferimos isso para Deus. Mas Deus não é assim. Nele você pode confiar. Porque se você pede alguma coisa para Ele, você pode ter certeza, se aquilo for para o seu bem, Ele vai te dar. Às vezes não do seu jeito, e não no seu tempo, mas Ele vai te dar. Se você decidir construir esse caminho de confiança, de perseverança, nesse processo de santidade, de mudança, você vai viver coisas maravilhosas com Deus. Você vai saber, olha Senhor, você vai falar para Ele assim, olha Senhor, eu preciso muito disso, mas olha, eu quero dessa forma, mas o Senhor é que sabe como pode me dar, se o Senhor quiser me dar. A gente às vezes confia nas nossas forças, no que o nosso dinheiro pode nos dar, no laudo médico, mas a gente não busca a confiança em Deus. A gente abre um exame e fala assim, ah, meu Deus, olha, deu isso, e agora estou na água, né? Fala, reclamando, e já se desespera. E pode ser diferente. Meu Deus, o laudo está dizendo isso, mas o Senhor é o Deus da minha vida, e eu confio no que o Senhor tem para me dar, no que o Senhor quer fazer na minha vida, na minha história, e não nesse pedaço de papel, que só é um caminho. A última palavra não é do laudo, não é do médico. A última palavra é do Senhor. Então, traçar esse caminho de confiança não é fácil. Tem que ser com oração. Tem que sentar todos os dias e falar com Ele. A gente perde desconfiando. É igual a história de Gideão. Vocês já ouviram falar a história de Gideão? É Juízes 7, se não me engano, né? Gideão. Quem conhece Gideão na Bíblia? Nossa, tem Gideão na Bíblia com a gente. Então, ainda bem que algumas pessoas conhecem. Gideão vivia num lugar, numa tribo. Contar um pouquinho, a tribo dele é a menor tribo, assim que ele coloca na Bíblia, né? A menor tribo, que tinha menos pessoas, e ele era o mais fraco, ele era o mais novo da tribo. E tinha os medianitas que estavam em guerra, entrando em guerra com eles. E aí,
homens. E os midianitas tinham mais de 100 mil homens. E aí Deus fala, pega o que você tem aí. E ele consegue 33 mil pessoas. E Deus olha para ele e fala assim, não, Gideão, tem muita gente. Eu estou contigo. Mas Senhor, o Senhor não viu a tropa deles? Senhor, olha, o exército é grande. Gideão, tem muita gente. É eu que vou estar contigo. Gideão, então, Deus fala para ele assim, fala para essa turma aí, quem tiver com medo pode ir embora. E aí foi 23 mil homens embora. 23 mil homens. Ficou 10 mil. Gideão falou, nossa, agora não estou nada. Pronto. Mas Senhor, você não viu a quantidade de gente que tem lá nessa turma? Deus fala para ele, Gideão, tem muita gente. Tem muita gente. E aí Deus fala para ele, fala para aqueles que, manda eles tomarem água. Aqueles que se ajoelharem, que lamberem a água igual o cachorrinho, ficam, os outros vão embora. Ficou 300. Gideão voltou, e agora? Deus fala, calma, Gideão, eu estou contigo. E eu estou contigo. Aí Deus fala para Gideão assim, separa essa tropa de 300 aí em grupos, em 3 grupos, e você entra no acampamento dos inimigos, né, dos medianitas. Entra, eu, Senhor, você. Se tiver medo, você leva comigo. Ele entra sozinho no meio daquela turma com mais de 100 mil homens, né? E ele era o único que tinha espada. Só Gideão tinha espada. Você entra, você vai levar uma trombeta e você vai fazer aquilo que eu te mandar. E aí, e eles também, a tropa de 300, né? E Gideão fala para eles, então vocês prestem atenção. O que Deus mandava fazer, vocês fazem. E aí tá. Quando deu meia-noite, Deus mandou ele tocar a trombeta. E ele tocou a trombeta e os outros parceiros dele também tocaram a trombeta. Aquele exército não entendeu nada do que estava acontecendo, acordaram assustados, começaram a atacar o outro, os próprios do exército se atacaram, se mataram. Gideão levantou a única espada que tinha e desvenceu. E venceu como? Tocando a trombeta. Por quê, gente? Porque a gente desconfia do amor de Deus. Deus falou, estou com você. Estou com você. Se ele tivesse ido para a guerra com aquela turma de homens de 33 mil, Deus ia dizer para eles, escuta, vocês vão achar que vocês que venceram. Não, sou eu que venço por vocês. Sou eu que venço por vocês. Sou eu que dou vitória a vocês. Então essa confiança nós precisamos todos os dias trabalhar com ela. Todos os dias nós temos que alimentar isso. Aí sim nós vamos poder olhar e dizer, conforme a palavra diz aqui, quando eu confio inteiramente no Senhor, eu serei como uma árvore plantada à beira da água, que estende para o riacho as suas raízes, não teme quando vem o calor e suas folhas permanecem verdes. Mesmo quando tiver calor, mesmo quando tiver deserto, mesmo quando o mundo estiver desabando sobre as nossas cabeças, mesmo quando nós tivermos essa política louca que nós temos aí, a minha confiança tem que estar no Senhor, as minhas raízes têm que estar voltadas para o Senhor. Dessa forma eu vivirei como uma vitoriosa, como um vitorioso na minha vida, porque quem luta e batalha e vence é o meu Deus, é o meu Senhor. E essa confiança eu vou então todos os dias construindo, como? Pegando a palavra de Deus e conhecendo quem é esse Deus, conhecendo o que Ele já fez por nós, pelo nosso povo do passado e o que Ele faz por nós hoje. Se eu for falar para
para vocês dos grandes milagres que Deus já executou na minha vida, nesse meu processo de caminhada de fé. São coisas grandes. Mas esse Deus também vai fazer na sua vida. Ele quer fazer na sua vida, no seu processo, nesse seu processo de alcançar o coração de Deus, nesse seu processo de crescimento de fé, de confiança em Deus. É você poder acordar de manhã e falar: Senhor, eu entrego o meu dia nas suas mãos. Não sei o que vai acontecer, o Senhor sabe, está nas suas mãos. E ir embora trabalhar despreocupadamente. Tudo que acontecer, Senhor, eu sei que o Senhor está. Eu sei que o Senhor está comigo. Aí você pode se dizer: sou um bendito de Deus. Eu sou um bendito de Deus. Eu sou uma bendita de Deus, uma bem-aventurada de Deus. E aí você vai viver a maior aventura de fé da sua vida, da sua história, com essa confiança. Nada vai te abalar, nada vai tirar você do seu sossego. Por quê? Porque você sabe em quem você pôs a sua confiança. E para terminar, gostaria que você pegasse comigo lá em Mateus 33. Lá diz assim: porque um dia você vai chegar diante de Jesus, ou Jesus vai chegar diante de você, porque você foi embora desse mundo, ou porque nós chegamos nos nossos tempos finais. Essa palavra está falando do juízo final. Ele diz assim: porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: vinde benditos do meu Pai, recebeis em herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Você já imaginou você ouvir isso? Deus falando para você? Mateus capítulo 25, 33. Eu também estou achando aqui. Você já imaginou você ouvir isso? Por quê? Deus está falando com os benditos. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, receberei em herança o reino que vos está preparado. E aqueles que estiverem à sua esquerda, ele dirá, lá embaixo, lá no 41, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Gente, isso é muito sério. O que você está construindo no seu caminho? O que você está construindo no seu caminho? Estar à direita de Deus é o lugar que a gente constrói aqui, hoje, nos nossos tempos. É todos os dias. Você vai chegar à direita ou você vai chegar à esquerda? Onde o seu caminho está te levando? A porta é estreita, a que leva para a direita de Deus. Viver à direita de Deus é um lugar que você constrói com a sua fé, com a sua confiança em Deus de todos os dias. O que você está construindo? Para onde o seu caminho está te levando? Eu gostaria que você, com esse pensamento, levantasse e que a gente possa orar com essa palavra. Vinde benditos do meu Pai. Fique de pé. Comece a falar com Deus agora, com toda a confiança que você consegue dizer para Ele hoje. Senhor, eu quero estar neste lugar. Eu quero estar nesse lugar. Senhor, tudo aquilo que eu passo no meu caminho de todos os dias, Senhor, todo esse sofrimento, toda essa dor, toda essa luta, Senhor, está à sua direita. Vai valer a pena passar por tudo isso, Senhor. Vai valer a pena, Senhor Jesus, sofrer nessa
convidar, que eu quero